Olá, sétimo ano! Nas últimas aulas, nós aprendemos um pouco mais sobre o vírus, sobre a sua estrutura e como ele faz para infectar as células humanas. Eu garanto que você já deve ter tido alguma doença causada por vírus, não é mesmo? Uma gripe, uma virose. E aí eu te pergunto, como é que você fez para mandar esse vírus embora do seu corpo? Como é que você fez para tratar essa doença? Você sabia que não existe remédio contra o vírus? Isso mesmo, não existe um remédio específico para matar o vírus. O seu corpo, ele possui mecanismos próprios que defendem você contra o vírus. Mecanismos de defesa do corpo humano, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, vem comigo! Bom, como eu te falei, não existe remédio contra o vírus, não existe remédio que mate o vírus. Os remédios, eles apenas vão amenizar os sintomas da doença. Por exemplo, quando pegamos uma gripe, garanto que você já tomou algum remedinho para gripe, não tomou? Mas esse remédio, ele serve apenas para diminuir os sintomas da doença. Ele vai diminuir as dores no seu corpo, vai diminuir a sua febre, mas ele não vai matar o vírus. Quem realmente vai matar o vírus e expulsar ele de dentro de nós é o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo, ele apresenta alguns mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa é chamado de imunidade. Garanto que você já ouviu falar nessa palavra, não é? A imunidade, então, é a proteção do nosso organismo. É como se fossem os nossos soldadinhos. Eles nos defendem contra qualquer agente estranho que venha a entrar dentro do nosso corpo, contra vírus, bactérias ou qualquer outro agente infeccioso que venha a nos fazer mal. Antes de a gente estudar sobre os mecanismos de defesa do nosso corpo, é preciso que você entenda um pouquinho sobre a composição do sangue. Sabe por quê? Porque as células de defesa do nosso corpo, elas estão ali no nosso sangue. Então vamos prestar atenção um pouquinho de como é a composição desse sangue. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu coloquei aqui embaixo. Ó, aqui está o nosso sangue. Então, esse sangue ele é composto pelo plasma, que é esse líquido que você está vendo, então é a parte líquida. E além do plasma, o nosso sangue tem também uma composição celular, ou seja, ele é feito por vários tipos de célula. Nós temos as plaquetas, nós temos os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, e nós temos as hemácias, ou também chamados de glóbulos vermelhos. Então, vamos ver qual é a função de cada uma dessas células do nosso sangue. Olha só, os glóbulos vermelhos são esses pontinhos em vermelho aqui que você está vendo, ó. Verifica nessa imagem de cima e também na imagem de baixo. São esses em vermelho. Ele é que dá a pigmentação vermelha para o nosso sangue e essas células têm a função de levar oxigênio para todo o nosso corpo. Nós temos também as plaquetas, que nessa imagem aqui de cima, ela está representada em bolinhas roxas, ó, como você pode ver, e aqui na imagem de baixo ela está representada em bolinhas amarelas. As plaquetas, elas servem como proteção contra a hemorragia, então elas fazem o estancamento desse tipo de sangramento. E por último, e mais importante, nós temos os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos. Na imagem de cima, o leucócito ou glóbulo branco está representado nessa porção em amarelo, nessa bolinha amarela, e aqui embaixo em bolinhas brancas, como você pode ver. Os leucócitos ou glóbulos brancos são as células de defesa do nosso sangue, são as células de defesa do nosso corpo. São eles que nos defendem contra vírus, bactérias ou toxinas. São eles os nossos verdadeiros soldadinhos. Vamos ver agora os mecanismos de defesa do nosso corpo. Vamos começar pela primeira barreira. Primeiro de tudo, nós temos a nossa barreira física, os nossos cílios, a nossa pele, os pelinhos que tem dentro do nariz, o espirro. Tudo isso são barreiras físicas que impedem com que os agentes infecciosos entrem dentro do nosso corpo. Mas, se algum agente estranho, algum vírus, alguma bactéria, alguma toxina conseguir passar pelas primeiras barreiras de defesa e conseguir entrar dentro do nosso corpo, aí vai entrar em ação a barreira celular, ou seja, vai entrar em ação as células de defesa do nosso corpo. Você está lembrado no nome das células de defesa? Glóbulos brancos ou leucócitos. Esses glóbulos brancos, eles vão atuar como verdadeiros soldados, colocando para fora do nosso corpo esse agente infeccioso, botando para fora essa toxina.
Esses mecanismos de defesa do nosso corpo que eu acabei de te apresentar é o que forma a nossa imunidade. E eu acho que você já deve ter ouvido falar em imunidade alta e imunidade baixa, não é mesmo? Então vamos ver um pouquinho mais sobre esse tema. A imunidade baixa, ela pode ser percebida quando o corpo ele começa a apresentar alguns sinais. Alguns sinais que aí você percebe que os seus glóbulos brancos, eles não estão dando conta de combater as infecções e as doenças, né? Então isso quer dizer que eles estão em quantidade reduzida no teu corpo. Esses sinais a gente começa a perceber quando começa a ter um cansaço excessivo, quando você começa a pegar muitas infecções, muitas doenças, né? Quando começa isso a ser frequente. Então aí dizemos que a sua imunidade ela está baixa, que os seus glóbulos brancos, que as suas células de defesa, elas estão numa quantidade pequena, que não estão dando conta de manter o seu corpo saudável e longe desses agentes infecciosos. Para manter a nossa imunidade alta e manter o nosso corpo protegido, é preciso de alguns hábitos. Hábitos alimentares saudáveis, ter uma alimentação equilibrada e comer comida de verdade. É preciso ter uma boa higiene, uma boa noite de sono e, principalmente, praticar atividades físicas. E a nossa aula vai chegando ao fim. Hoje você aprendeu sobre os mecanismos de defesa do nosso corpo, sobre as barreiras físicas e também sobre a barreira celular. Nós vimos também um pouco sobre a imunidade, a importância de manter a imunidade em alta. Então, pratique atividade física, tenha uma alimentação balanceada, tenha uma boa noite de sono e também uma boa higiene, para que seu corpo fique longe das doenças e longe das infecções. Não esqueça de acessar ao portal do aluno para verificar a sua atividade do dia. Qualquer dúvida, chame a professora, estou à sua disposição. Até a próxima e tchau, tchau!